Este fato aconteceu em 1965, no Canadá, na cidade de Winnipeg, onde no dia 22 de agosto desse ano, nasceram dois irmãos gêmeos, Bruce Reimer e Brian Reimer, que aparentemente seriam dois gêmeos normais. Pouco tempo depois, os gêmeos possuíam dificuldades de urinar, e a mãe, muito preocupada, resolveu imediatamente levá-los ao hospital para ver o que era. O médico diagnosticou um caso de fimose nos dois irmãos, aos 6 meses de idade, mas só aos 8 meses puderam efetuar a cirurgia de circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, estarei deixando um link na descrição do vídeo, ou pesquisem no Google. No ato da cirurgia, é muito comum usar um bisturi para o processo, mas um dos médicos resolveu usar um instrumento muito pouco usado para esse tipo de cirurgia, mas ele usou, chamado de agulha de eletrocauterização, que por falha do equipamento ou talvez do médico, acabou infelizmente queimando o pênis de um, e esse era o menino Bruce. Os pais, muito preocupados, não sabiam o que fazer, pois já sabiam que a vida sexual, normal para seu filho Bruce, não seria mais a mesma quando crescer. Pouco depois, os pais por acaso viram na televisão uma entrevista com o psicólogo chamado de Dr. John Money, que era professor da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, na qual ele assegurava que os bebês nasciam neutros, ou seja, não importava a sua parte genital, mas sim, teriam sua identidade definida como masculina ou feminina, dependendo como seriam criados. Bom, ao ver isso, os pais pensaram em ter encontrado uma solução para seu filho Bruce, já que ele ainda tinha 8 meses de vida e ainda não tinha consciência suficiente para entender. Então foram encontrar o famoso médico em Baltimore, nos Estados Unidos. O Dr. Money imediatamente aceitou em atendê-los. Vendo que eram gêmeos, o doutor ficou mais animado para iniciar o tratamento, assim ele iria analisar o comportamento dos dois irmãos, Bruce e Brian. Money pediu aos pais de Bruce em fazer, imediatamente, a mudança cirúrgica de sexo, que ao realizá-la transformou Bruce em uma menina que passou a se chamar de Brenda, onde os pais tinham que tratá-la como uma autêntica menina, e nunca jamais comentar sobre o tema. Tempos se passaram, e Bruce já não era mais um bebê. Os pais davam-lhe vestidos e brinquedos, para que Brenda brincasse normalmente. À medida que crescia, Brenda, durante sua infância era muito rebelde, e apresentava mais um comportamento masculino, tinha poucos amigos, sofria bullying, e detestava brincar com brinquedos de meninas, tanto que chegou ao ponto de rasgar todos seus vestidos, e seus pais não estavam mais conseguindo educá-la como uma menina, e assim começava o tratamento de Brenda, com hormônios femininos chamado de estrogênio, que ao parecer não estavam surgindo efeito, já que na adolescência, Brenda começou a desenvolver mais músculos e altura de um homem, e a única diferença entre Brenda e seu irmão Brian era apenas o longo cabelo. Já na puberdade, a mãe de Brenda admitiu que seu filho andava muito depressivo, até desenvolver tendências suicidas, e foram procurar o Dr. Money, mas o psicólogo negava que o tratamento estava falhando, e ainda afirmava que tudo estava saindo corretamente. Logo, com muita frequência, os dois irmãos eram chamados para várias consultas com o Dr. Money, para que seu desenvolvimento seja supervisado por ele. Money supervisou os dois irmãos por pelo menos 10 anos, para analisar como seria o comportamento dos gêmeos após a cirurgia e tratamento de Bruce Reimer. Ao longo desse tempo, de várias consultas com o Dr. Money, os irmãos relatam que foi o pior episódio de suas vidas, onde afirmam que o Dr. Money mostrava a eles imagens íntimas de casais, e ainda obrigando eles a praticar esses atos sexuais. Segundo o doutor, isso era necessário para orientar seu gênero feminino de Brenda. Durante vários anos, Money escreveu sobre o caso, e o chamava de o caso de John e Joan, relatando que o procedimento de mudar a identidade masculina para a feminina foi um sucesso, e escreveu assim: o comportamento é sem dúvidas de uma menina, muito oposta do comportamento do irmão gêmeo.
E assim, o Dr. Money foi muito elogiado nessa época, porque esse supostamente seria o primeiro caso de mudança de identidade de gênero. E em 2002, chegou até a receber uma medalha de mérito chamada de Magnus Hirschfeld, que era parte da sociedade alemã que tinha como objetivo o estudo da ciência social em gêneros sexuais. Em 1980, os pais de Brenda ou Bruce decidiram contar a verdade aos 13 anos, porque ele já não estava mais conseguindo viver assim. Começou a entrar em depressão, e dizia que se continuassem esse tratamento do Dr. Money, ele iria se suicidar, e ao parecer ele já desconfiava de uma suposta mudança no seu próprio corpo. Então os pais decidiram conversar com o Dr. Money, e dizer que já não queriam mais fazer esse tratamento no seu filho. É claro que o doutor não gostou e ainda queria continuar, mas finalmente os pais colocaram um basta nesse tratamento. Logo, aos 14 anos, Brenda decidiu assumir seu papel masculino, mas não como Bruce, pois o traria péssimas lembranças, e mudou seu nome para David Reimer, tomando o hormônio masculino chamado de testosterona para equilibrar seu corpo. Em 1997, David começou a fazer tratamentos e cirurgia de faloplastia para tentar recuperar o pênis. Já se recuperando, conseguiu um emprego. Ele andava com uma boa autoestima, e pensando em viver a vida como ele realmente nasceu, tanto que conheceu uma linda mulher chamada Jane, namoraram, e logo se casaram. Eram muito felizes pois, David já era pai de 3 filhos que o casal havia adotado, e a situação econômica deles era estável. Por algum motivo, a felicidade de David havia por terminar. Algum tempo depois, o caso de John e Joan vazaram para o público, e mostrando a verdadeira identidade dos gêmeos. E, imediatamente a sociedade engoliu os irmãos, principalmente David, que acabou sendo demitido do trabalho, e abandonado pela esposa, que supostamente o amava e jurou no altar, que só a morte os separaria, mas o deixou. Brian Reimer, ao ver o irmão David sofrer muito, de alguma forma acabou se culpando de tudo, perguntando por que isso aconteceu com seu irmão, mas não com ele. Entrou em depressão, e em 2002, acabou se suicidando como uma overdose de antidepressivos. David, sem emprego, sem esposa, sem irmão, não conseguiu se recuperar com todos os acontecidos. Fugiu de casa para nunca mais voltar. Melancólico se entregou ao mundo perdido das drogas. Mas o pior ainda está por vir. David se cansou de viver, pegou o carro e foi em seguida para os fundos de um estacionamento, levando com ele uma arma, apontando para a cabeça. Não pensou 2 vezes, e se suicidou. (5 de maio de 2004), David Reimer, com apenas 38 anos, foi encontrado morto pela polícia. Imediatamente ligaram para sua esposa Jane para comunicar sobre o suicídio.